motivo de grande alegria, motivo de grande satisfação, podemos estar compartilhando a palavra de Deus nessa noite. Mas é preciso, queridos, quando a gente chega diante de uma mesa, a gente está com fome, eu conheço assim, eu vou no self-service, tá? E ali eu quero provar pelo menos um pouquinho de cada, né? Eu quero um pouquinho de cada. É pouquinho realmente, vocês não acreditam, mas é pouco. Só que você vai querendo um pouquinho de cada, quando você chega no fim, parece um prato andando sozinho, né? Não vê uma pessoa do outro lado. Por quê? Porque é gostoso. Agora a palavra de Deus, ela é muito boa também para a nossa vida, é muito gostosa. E precisa que nós tenhamos esse mesmo desejo no nosso coração, não da carne, mas do Espírito. É preciso que nós atendemos a isso, a necessidade de nós recebermos a palavra de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que no tempo de Jesus tinha uma mulher com o nome Maria, irmã de Marta e Lázaro, que todas as vezes que Jesus chegava, qualquer situação, ela se colocava aos pés de Jesus. Sempre que ela chegava aos pés de Jesus. Um dia ele colocou aos pés de Jesus, quando ele chegou na sua casa, para ouvir a palavra de Deus. Outro dia ela se colocou aos pés de Jesus quando o seu irmão estava morto. E Jesus ia se aproximando, ela se lança aos pés de Jesus. De outra feita, ela se coloca aos pés de Jesus para derramar o bálsamo sobre os seus pés. Então a gente vê que ela sempre estava aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus para chorar a morte do seu irmão, aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus e aos pés de Jesus para adorá-lo, curar do puro, amém? Em nome de Jesus, queridos, que nós possamos estar aos pés do Senhor Jesus, amém? Como seria bom se nós, pelos olhos da fé, pudéssemos contemplar o Senhor Jesus nessa noite, aleluia, e pudéssemos nos prostrar aos seus pés e ouvir o que o Espírito Santo tem a ministrar aos nossos corações. Vamos fazer isso? Amém, graças a Deus. Abra a sua Bíblia, livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Encontrou? Apareceu aqui? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós vamos falar nessa noite de seguir a Jesus. Amém? Seguir a Jesus. Quem conhece um pouco de rede social, hoje em dia se fala em seguidores, né? Tem o Twitter, tem o Facebook, fala quantos seguidores você tem. E as pessoas têm assim uma ideia meio distorcida do que é ser seguidor, do que é ser amigo. O Facebook fala amigo. Você manda lá, quem quer ser meu amigo? Agora, quantos verdadeiramente são amigos e seguidores de Jesus? Amém? Você é seguidor de Jesus? Amém. Mas até o fim do culto, até o fim dessa mensagem, a gente vai ver se somos. E se não somos ainda, como devemos ser, quem sabe, amém? Nos tornarmos verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Porque ele diz: quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Amém? Eu aceitei Jesus 33 anos atrás. E naquele tempo era mais difícil. Nós éramos a grande minoria, os que seguem a Jesus. Então, não se ouvia a palavra de Jesus,
na televisão. Não se ouvia falar de Jesus na televisão. Eram raríssimos. Né? Tinha alguns programas internacionais, tipo Jim Swaggart, tipo Rex Lambert, tipo Billy Graham, que conseguiam às vezes entrar. O missionário Manuel de Mello foi pioneiro, parece, no Brasil, a conseguir alguma coisa, a entrar na mídia, mas era uma coisa muito rara. Hoje em dia, muita coisa mudou, né? Hoje em dia muita coisa mudou, tem muita gente dizendo evangélica, muita gente declarando ser seguidora do Senhor Jesus. O jogador hoje em dia ele faz um gol e está comemorando assim, né? E se fizer 3, ele pede a música do Fantástico. Entra na minha casa, entra na... E a gente vê muita gente. O UFC, quem sabe o que é o UFC? Mortal Kombat, pessoal, o camarada chega, entra lá no autódromo, né? Chama? E desce a lenha no outro. Quando ganha, aí sai todo contente, apontando pro alto, e ele toca aquela música. Pregador Lu, eles gostam do Pregador Lu. Interessante, tem muita gente que hoje declara que é seguidor de Jesus, mas quantos não são realmente? Amém? Quantos não são realmente seguidores do Senhor Jesus? Jesus, quando ele se referia àqueles que seguiam, chamava de discípulo. Discípulo é aquele que está ali para aprender. Amém? Ele está para aprender, ele está para ouvir o que o Senhor tem a dizer e para fazer, para cumprir o que Jesus tem a dizer. E Jesus, nesse versículo que nós lemos, ele fala das condições para ser discípulo dele, para ser um seguidor de Jesus. Primeira condição, ele não divide o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Diga, ele não divide o primeiro lugar em minha vida. Ele é o primeiro. Graças a Deus. Coloca aqui o versículo para mim, Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Enquanto coloca aqui, eu queria que você visualizasse essa cena. Jesus Cristo estava andando, já chegou? Esses meninos são muito rápidos. No versículo anterior, diz que uma grande multidão o seguia. Coloca o versículo anterior, tá fácil? Uma grande multidão. O que é uma grande multidão? É bastante gente, não é? O seguia. Muita gente o seguia, o acompanhava. E ele, voltando-se para ela, disse, agora passa por 26. Se alguém quer ouvir, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Poxa vida, mas Jesus está sendo muito radical, não está? Mas é interessante que Jesus ele é radical mesmo. A Bíblia fala o seguinte: o reino dos céus, desde o tempo de João, o reino dos céus é tomado à força, é tomado na luta, é tomado com muito esforço. E Jesus ele declara, ele não divide o primeiro lugar com ninguém. Se alguém amar mais o pai, quem ama o pai? Quem tem o seu pai e ama o pai? Você ama muito o seu pai? Ama, não ama? Fala a verdade. Quem está com o pai perto aqui? Ué, tá com... Fala pro seu pai aqui que você ama ele. Eu te amo, pai. Ô, glória! É verdade. E temos que amar mesmo. Porém, em primeiro lugar na nossa vida está o Senhor Jesus. Em primeiro lugar deve estar o Senhor Jesus. É importante isso, irmão, porque muitas pessoas, elas, não, eu vou seguir Jesus, eu vou andar com Jesus, porém,
pessoa até começa bem, digamos uma jovem. Não, eu vou seguir Jesus, eu vou andar com Jesus e tal. Mas aí, com o passar do tempo, ela conhece o jovem, conhece uma pessoa lá fora, e ela chega e se apaixona, e eles começam a namorar. E daqui a pouco ela começa a deixar as coisas de Deus e começa a se dedicar mais ao namorado do que a Jesus. E pouco a pouco vai se afastando de Jesus. Está negando Jesus. Está amando mais o namorado do que Jesus e vice-versa. O jovem também, né, para a namorada. Primeiro lugar na nossa vida é Jesus. Isso não quer dizer que eu não ame essas pessoas. Isso não quer dizer que eu não ame meu pai, não ame minha mãe, irmão, irmã, e até a minha própria vida. Diz que Jesus está acima da nossa própria vida. Queridos, se não for assim, como é que ele fala aqui? Não pode ser meu discípulo. O que você diz? Não pode. Ele pode falar depois de ter dito assim: olha, se você não amar mais o pai e a mãe, fica difícil você ser meu discípulo. Mas ele não disse fica difícil, ele disse não pode. Ele foi categórico, ele disse não dá, não funciona, não é assim. Por isso, queridos, hoje tem muita gente se enganando, dizendo eu sou seguidor de Cristo, mas tem um monte de coisa na frente. Tem um monte de coisa que está acima de Jesus na vida das pessoas. E Jesus Cristo, ele não negocia o primeiro lugar. E dá a impressão, ele olhou para a multidão. O que passou na cabeça dele? Será que tem muita gente? Não, é muita gente. Será que esse pessoal está todo me seguindo mesmo? Ou eles estão por causa do milagre? Porque você sabia que tem gente que segue Jesus por causa do milagre? Tem gente que segue Jesus por causa da bênção, por causa da cura, por causa da prosperidade. Tem gente que segue Jesus por causa de um monte de coisa. E Jesus, ele olhou para trás e falou: tem muita gente. Deixa eu dar uma chacoalhada desse pessoal. Olha, vocês estão me seguindo. Mas se alguém amar mais o pai, amar mais a mãe, amar mais o irmão, amar mais a sua própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pode estar até andando comigo. Como nos dizem hoje, muita gente tem andado com Jesus. Tem declarado, não, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Mas quantos verdadeiramente são discípulos de Jesus? Em primeiro lugar, ele não negocia com ninguém. Em primeiro lugar, é dele. Graças a Deus. Segunda lição. Agora a gente tem que voltar em Lucas 9:23. Quem quiser ver após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo significa renúncia. Porque nos dias de hoje, queridos, tem se feito uma inversão das coisas. Por isso que as igrejas evangélicas têm se inchado. Porque quando se faz essa inversão, é fácil convencer as pessoas. Não o Espírito Santo convencer, mas os argumentos convencem a pessoa. Então, olha, vem porque aqui você vai receber, porque aqui você vai prosperar, porque aqui... Mas Jesus Cristo, quando ele chamou os discípulos, ele falou de renúncia, ele falou: negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é negar os seus próprios desejos. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa, muitas vezes nós desejamos fazer alguma coisa, e nós fazemos aquilo que nós desejamos. Só que negar-se a si mesmo é colocar todos os nossos desejos aos pés de Jesus para ver se é da vontade de Deus. Às vezes a pessoa fala: não, eu estou fazendo isso, eu senti paz em fazer isso, então significa que Deus... Não é assim, Pedro. Não é assim, irmão. Tem que colocar na presença de Deus: Senhor, é da sua vontade
Eu estou com esse desejo, mas é da sua vontade que eu faça isso. Aí você pensa, como é que eu vou saber se é da vontade de Deus ou não? Irmãos, o servo de Deus, ele sabe quando é da vontade de Deus. O Espírito Santo, ele é tremendo. Ele é tremendo para te dar resposta. Quantas vezes eu já perguntei para Deus, quantas vezes eu tinha vontade de fazer alguma coisa e chegava no culto, eu me sentava e ouvia a palavra de Deus, e a palavra de Deus falava claramente, não faça isso. O pregador, eu imagino que ele depois, ele até pensava o seguinte, por que eu falei isso? Por que eu entrei nesse assunto? Não tem nada a ver com o que eu ia falar. É o Espírito Santo de Deus respondendo. Amém? A minha questão, eu coloco, Senhor, é da sua vontade. É da sua vontade eu abrir mão desse emprego e me aventurar em tal coisa. É da sua vontade eu me relacionar com fulano, com fulana. É da sua vontade. Irmãos, e muita gente tem quebrado a cara, tem se dado mal, porque não tem feito a vontade de Deus. Ele acha, não, minha vontade é boa, é perfeita e agradável. Está errado. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então, quando nós colocamos diante dele, e aí ele nos responde, nós conhecemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renúncia significa os nossos preconceitos diante do Senhor, colocar aquilo que eu penso, os meus paradigmas. Olha, isso daqui não me entra. Eu tinha um problema com as músicas antigamente. Eu fazia divisão, muita divisão com as músicas. Não, essa daqui eu acho que é de Deus, esse ritmo não é de Deus e tal. E eu tinha esse preconceito com determinados ritmos. Porque não, eu acho que Deus não vai aceitar isso. Irmão, quem sou eu para dizer o que Deus aceita ou deixa de aceitar? De repente eu não gosto, né? Chegando com alguém cantando uns louvores sertanejos, eu vou falar, mas não, ok. Mas quem sou eu para dizer que Deus não aceita? Quem sou eu? No meu gosto não é legal, não acho. Mas não é para mim. Se fosse para mim, ia ser o meu ritmo, ia ser o meu tipo de música, mas é um ritmo para Deus. Então a gente tem que colocar, renunciar também a isso. É entender que Deus, ele abençoa na sua multiforma. Sabia que Deus tem uma multiforma? E que de repente você acha, não, que o culto naquele lugar é muito parado, é muito assim, meio morno, né? A gente classifica. Mas quem sou eu para dizer que é morno ou que é quente? Porque é Deus, querido, que sabe. Quem sabe o negócio está no pula-pula, mas está na mornidão. Eu não sei dizer. Deus sabe. Então tem a igreja que é mais no reteté, tem outra que é mais tranquila. Agora, queridos, é a multiforma de Deus. Deus é tudo e todos. E quem sou eu para chegar e dizer, não, é assim, essa forma, se não for assim, então nós temos que abrir mão, renunciar aos nossos preconceitos. Os discípulos, irmãos, eles eram preconceituosos. Um dia, eles chegaram para Jesus e falaram, olha, tem um grupo aí, Jesus, que está pregando no seu nome, mas não é dos nossos que está andando com a gente, não. Aí Jesus chega e responde, deixa eles, filho. Aquele que não é contra nós, é por nós. Aleluia. Chega, não precisa se preocupar. Eles estão fazendo do jeito deles. E eu estou aceitando. Amém? Renúncia. Renúncia. Não é do jeito que você pensa, não é do jeito que eu penso. E às vezes eu tenho que abrir mão. Às vezes é difícil. O próprio grupo de dança. Antigamente, um grupo igual esse que tem na igreja, como é que chama? Mensageiras, é isso? Ele é assim? As mensageiras. Antigamente, irmãos, em muitos lugares era escândalo ter um grupo desse. Hoje em dia ainda é ter um grupo que louva a Deus no ministério de dança. Mas, queridos, não abre a boca para falar, não.
Porque às vezes a gente chega e fala e Deus está aceitando. Um dia, para vocês verem que eu prefiro falar de mim. Um dia me deram um CD para me dar uma olhada, no tempo que ainda tinha CD, né? Me deram um CD, eu olhei a capa daquele CD e falei, não vou ouvir isso não, porque era uma fotografia de uma igreja, culto de uma igreja. Olha, o pessoal canta e tal. E o culto da igreja, não sei se ainda é assim. Tem essa igreja dentro da prancha do culto? É assim ainda, Felipe? Quando eu vi aquele culto em forma de prancha, sabe prancha de surf? Eu creio no Senhor, isso aqui não é de tinha de preconceito. Aí, irmão, aí passou um tempo, Deus é maravilhoso, aí passou um tempo eu conheci alguém dessa igreja, um jovem dessa igreja. E ele testemunho desse jovem falou tão fundo a forma dele falar, a forma dele agir, que eu falei, ele está na igreja da prancha, ele está mais crente que eu, está falando, né, cara, eu sinto a unção da vida dele, mais do que na minha própria vida. Eu não posso dizer que Deus não está nesse lugar, como é que eu faço? Então, aquilo quebra o preconceito. Então, colocar diante de Deus, renunciar aos nossos pensamentos, preconceitos, paradigmas e estar aberto para o novo de Deus. Aleluia, Jesus ele tem um novo de Deus. Só que às vezes as pessoas param no tempo, falam, olha, antigamente era assim, antigamente era assado e tal, no meu tempo. Ô querido, você está vivo hoje? Está vivo? Está vivo? Tudo seu irmão, pergunta se você está vivo. Está vivo? Amém? Deixa eu dar um conselho para você. Eu sei, é difícil receber um conselho de um jovem ainda, né? Mas eu vou dar um conselho para você. Não usa mais essa palavra no meu tempo. Filho, você não morreu ainda, está vivo. Seu tempo é hoje. É você chegar no meu tempo, né? Meu tempo é assim. Não morreu. Seu tempo é hoje. Amém? Aleluia. No meu tempo é assim. E se antigamente era diferente, então vamos buscar Deus hoje. Vamos buscar antigamente. Então o que está faltando, o que mudou? Não é o tempo, não. O que mudou, às vezes somos nós que mudamos. E mudamos para pior às vezes. E aí a gente fica com o saudosismo do passado, quando a gente tem que fazer a diferença no dia de hoje. Amém? Graças a Deus. Nunca mais use essa palavra no meu tempo. A não ser que você tenha morrido. Se você morrer, também não vai falar, que o morto não fala. Não é assim? Ou fala? Tem alguém ouvindo morto? Graças a Deus. E outra coisa que o Senhor ele fala para quem quer ser discípulo dele: tome a sua cruz e siga-me. Qualquer que não levar a sua cruz e não ver após mim, não pode ser meu discípulo. Outra coisa que o discípulo de Jesus tem que ter na sua vida é essa capacidade de carregar a sua cruz. Carregar a cruz, queridos, é não negar Jesus por nada. Não é? Eu já ouvi alguém brincar que a cruz é o chefe que é chato, a cruz é a sogra que não dá sossego, a cruz é isso, a cruz é aquilo. Não. A cruz é a sua fé em Jesus. Amém? A cruz é a capacidade de morrer se for preciso, sem negar Jesus. Eu acho que nenhum de nós ainda foi confrontado nesse ponto, né? Ou nega, ou morre. Mas você sabia que no passado muitos chegaram nesse ponto? Você já viu uma das maravilhas do mundo antigo, chama Coliseu Romano? Você já viu alguma foto das ruínas do Coliseu? Coliseu, nos tempos antigos, era um estádio. E sabe qual era a diversão ali no Coliseu, domingo à tarde?
as famílias almoçavam, tá, vamos pro Coliseu, vamos. Aí iam. Sabe o que eles iam ver? Eles iam ver cristãos lutando com o leão. Porque eles pegavam os cristãos, nega Jesus, nega, não nega, nega, não nega. Você vai pro Coliseu. Não, mas negar Jesus eu não nego. E eles eram levados para o Coliseu, domingo à tarde. Né? O pessoal ia com a família para assistir. Aí soltava, né? Levava os cristãos para dentro do Coliseu. E aí soltava os leões. E aí, os leões comidos. Não é que Deus livrava igual livrou Daniel, não. Os leões matavam os cristãos e eles não negavam a Jesus. Isso é carregar a cruz. Amém? Carregar a cruz, querido. É você, ou é eu, ou é alguém. Uma vez me contaram do jovem que ele foi pedir oração na igreja. Pediu oração do pastor. Porque ele ia servir o exército. E lá a perseguição ia ser grande. Quando descobrissem que ele era crente, que ele era cristão, ele ia começar a perseguir ele lá, ele achava. Aí o pastor, não, vamos orar para Deus te abençoar, para Deus te dar força e você vai vencer essas perseguições. E ele ia servir em outra cidade. Passava um ano e ele volta. Já terminou o serviço militar e voltou para a igreja. E aí o pastor, bem-vindo, irmão, tal, vem contar a bênção. Aí ele chegou, salve os irmãos com a paz do Senhor. Fui muito abençoado ao processo, eu estava com medo da perseguição. Mas graças a Deus, durante esse ano todinho, não descobriram que eu era crente. E eu não fui perseguido. Ele largou a cruz. Então, irmão, não tem jeito de não perceber que você é cristão. Por quê? Porque você carrega uma cruz. Amém? Imagina alguém carregando uma cruz física. Ela pode entrar no shopping, na 25 de março, onde for, todo mundo vai perceber, tem um doido carregando uma cruz. Por quê? Porque não tem como passar desapercebido. Nós não carregamos uma cruz de madeira, mas nós carregamos Jesus Cristo na nossa vida. E também não tem como passar desapercebido que nós carregamos a cruz de Cristo. Amém? Então Jesus disse, olha, tem que carregar, se quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome cada dia a sua cruz e siga. Isso é servir a Jesus. Algumas pessoas querem o Jesus do milagre, o Jesus da provisão, e Ele é Jesus disso tudo. Mas principalmente, Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? É Senhor das nossas vidas. E aceitar Jesus como Salvador é renunciar à nossa própria vida e saber que nós agora não vivemos. Já não vivo eu, é a palavra que nós já ouvimos hoje. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Graças a Deus. Eu não sei. Quando Jesus olhou para trás e viu aquela grande multidão e falou essas palavras, quem aborrecer pai, mãe, pelo amor de mim, quem amar mais do que a mim não é digno de mim. Eu não sei quantos ainda conseguiram. Quem sabe, alguns ficaram pelo caminho, porque falam, não, isso daí não dá para mim. Mas eu tenho certeza que alguns também continuaram seguindo Jesus. Aleluia. E eles não se arrependeram, porque quem segue Jesus não se arrepende, amém? Porque às vezes as pessoas põem na balança, olha, servir a Jesus, mas eu tenho que renunciar. Seguir a Jesus, mas eu tenho que isso, tenho que aquilo, e aí aquele monte de coisa que pesa na vida dele, impede ele de seguir a Jesus. E aí ele chega, baixa a cabeça e sai fora, como muitos fizeram. Mas todo aquele que seguiu Jesus, uma vez, o rico, o pobre rico chega para Jesus, o que eu faço para ir para o céu? Jesus fala o que ele tem que fazer para entrar no reino de Deus.
E aí ele diz que não dá. Ele não fala nada, mas ele bate a cabeça e vai embora. Jesus fala, é difícil, eu digo entrar no céu. E aí Pedro fala, Senhor, nós largamos tudo por causa de ti. E Jesus responde para Pedro, olha, de forma nenhuma, esse que largou tudo por causa de mim não vai receber, tanto nessa vida como na eternidade, a vida eterna. Amém? Portanto, andar com Jesus vale a pena. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguém na frente, acima de Jesus, a partir de hoje faça essa correção. Jesus é maioral, Jesus é primeiro na minha vida. Aleluia. E aí nós vamos começar a perceber as vantagens de andar com Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar de pé? Desperta, Brasil, Brasil.